Em reverência à palavra de Deus, nos coloquemos em pé. Capítulo 4 de Jonas, nós leremos o verso 4 e o verso 9, que são os versos da nossa meditação essa noite. O verso 4 diz assim: Respondeu o Senhor, é razoável essa tua ira? Verso 5, então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca, e se sentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Verso 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele, é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Oremos. Pai querido, nós pedimos que a leitura da Tua palavra e a meditação na mesma agora seja agradável ao Teu coração e que nossas palavras e a meditação dos nossos lábios possam agradar o Teu coração e o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento em que estudaremos a Santa Palavra do Senhor. É o que pedimos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Os queridos podem se sentar. Eu quero falar nessa noite com os queridos sobre este tema, ousadia constante em Cristo. Existem 5 aspectos do capítulo 4 que nós temos procurado explorar ao longo das últimas semanas. O primeiro deles fala sobre os extremos emocionais desse homem de Deus. E também nós temos os nossos momentos de instabilidade e de extremos. Em segundo lugar, nós vimos as manifestações radicais desse profeta, desse homem de Deus, que chega ao ponto de dizer, eu prefiro a morte do que continuar vivendo. Hoje, nós focaremos no terceiro aspecto, que diz respeito a estas respostas ousadas da parte do profeta para com Deus, mas existem também desejos egocêntricos, talvez, na reação do profeta aqui no capítulo 4, coisa que nós trataremos no futuro, Deus assim permitindo, e também alguma coisa sobre uma aparente contradição profética que aparece no capítulo 4, como uma manifestação do dilema que esse homem de Deus está vivendo. Mas hoje eu quero pensar com os queridos sobre esta questão da ousadia de Jonas em falar com Deus. Por isso que o tema desta noite é ousadia constante em Cristo. A oração para mim está entre as doutrinas mais sublimes de se estudar. É uma das doutrinas mais maravilhosas de serem estudadas e uma das práticas cristãs mais desafiadoras. E todos que são experientes na fé sabem o quão difícil é manter uma vida de oração, de comunhão com Deus, por uma razão, dentre muitas. A comunhão com Deus em oração exige de você e de mim aquilo que a nossa natureza não quer: dependência. Nós somos independentes, nós desejamos independência, e a oração te coloca numa posição de completa dependência do Senhor. Ela exerce um fascínio em função das implicações sobrenaturais com a qual ou as quais está envolvida, tais como comunhão com um Deus criador e todo-poderoso, transcendente. Orar é estar em comunhão com esse que nós não conseguimos nem de perto descrever e definir. Orar é um ato sobrenatural, te coloca em contato com uma realidade completamente avessa àquilo que nós conhecemos. Respostas que nós não tínhamos ideia um dia chegariam.
milagres da parte de um Deus todo-poderoso que nós não esperávamos receber. Oração é ousadia constante. E isto porque nos coloca em contato com o Deus todo-poderoso e sobrenatural. É também uma realidade maravilhosa de se estudar e praticar, porque ela exerce também um fascínio em função das experiências que outros homens e mulheres de Deus experimentaram pelo auxílio ou com o auxílio do Espírito Santo em suas vidas. Eu passei muito tempo da minha vida lendo sobre oração, os livros de oração, as biografias dos grandes homens e mulheres de Deus em oração, a manifestação na história e os avivamentos do povo de Deus na história. Você nomeie e eu possivelmente já terei tido contato com esta realidade. Não todas, é verdade, mas muitas delas. Em função desse fascínio que a doutrina da oração exerce em minha mente, eu espero exerça na sua. Por exemplo, eu tenho uma completa admiração pelo homem de Deus do século XIX chamado George Miller, originalmente da Alemanha, mas depois vivendo na Inglaterra do século XIX. Este homem conseguiu sustentar 10.000 crianças ao final de 40 anos de ministério, e uma das regras dos seus orfanatos era: nunca mencione uma de nossas necessidades para quem quer que seja. Era terminantemente proibido para qualquer um dos voluntários, para qualquer uma pessoa dentro das organizações de George Miller, dos orfanatos, de mencionar para quem quer que fosse, ainda que o melhor e mais bem intencionado, uma das necessidades das crianças. Leia as biografias de George Miller e você será colocado em contato ou colocado em contato com uma realidade de oração que muito excede, muitas vezes, a superficialidade do nosso caminhar com Deus. Existe um livro chamado Mais de 10.000 Orações Respondidas, e George Miller foi um monumento de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui e fazer uma observação extremamente importante. George Miller, e eu raramente, nunca encontrei esta referência nas biografias de George Miller. Quem sabe você pegue o bastão e deseje fazer essa pesquisa, mas deixe-me dizer uma coisa. Eu nunca encontrei, numa das biografias de George Miller, qualquer referência ao efeito do ministério dele quando Charles Darwin estava dizendo que Deus não existe, o homem é evolução. Enquanto Charles Darwin dizia sobre a teoria da evolução, George Miller desenvolveu a sua teoria da provisão. Isso não foi ele que nomeou, eu dou esse título. Enquanto um defendia a teoria da evolução, aqui está um homem de Deus dizendo que existe uma teoria, a teoria da provisão. E este homem, nos seus joelhos e orando a Deus, conseguiu sustentar mais de 10.000 crianças, sem nunca pedir nada a ninguém. Oração que te coloca em contato com o sobrenatural. Este é um homem que viveu essa atmosfera fascinante da oração. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. E nós leremos o capítulo 5, o verso 17. Orai sem cessar, é o que está escrito ali. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Não é uma opção e nem algo que você faz de vez em quando, especialmente quando se vê em aperto. Isso é estilo de vida de um cristão, dependência do começo ao fim. Orai sem cessar. Agora abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12 e o verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não é algo que acontece de vez em quando,
é um estilo de vida. Orai sem cessar, orem constantemente, dependam do Senhor. Em Lucas capítulo 18, verso 1, o Senhor Jesus conta uma parábola. E esta parábola, obviamente, tinha um objetivo. Capítulo 18 de Lucas, verso 1, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Tem que haver persistência. Oração não é fácil. Oração exige disciplina. Oração exige morte para o eu. Oração exige e demanda profundidade, silêncio, concentração. Demanda aquilo que você e eu, naturalmente, não somos inclinados a fazer. Tempo na presença do Senhor. Mas abra sua Bíblia também em Lucas, no capítulo 21, e o verso 36. O Senhor Jesus Cristo disse, Lucas capítulo 21, verso 36, vigiai em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Existe a necessidade estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo de que estejamos em oração sempre. E analisando a vida do profeta Jonas, é possível notar neste capítulo 4 o profundo aspecto da espiritualidade deste homem. Deixe-me dizer, senhoras e senhores, que esta não é uma oração de templo, de casa de oração. Esta é uma oração de campo de batalha. Esta não é a oração de alguém no conforto do seu sofá, tendo nenhuma preocupação. Esta é a oração de um homem engajado em luta espiritual. Não é qualquer luta, e por isso que ela é tão dramática. Ela expressa a fraqueza, ela expressa o dilema, ela expressa a contradição de um homem de Deus. E nós devemos expressar tudo isso igualmente na presença do nosso Senhor e Salvador. Há drama, há emoção, há agonia, há sangue, há lágrimas aqui. Porque esta é a vida que eu e você fomos chamados para viver na dependência do Senhor. O autor aos Hebreus diz que ele orou, o nosso Senhor e Salvador, com intensidade, com emoção, com agonia e lágrimas. Há a necessidade de nós sairmos desta superficialidade, de orarmos a Deus e falarmos com Deus como se no campo de batalha nós não estivéssemos. A sua vida, a minha vida, a vida de outras pessoas dependem, neste exato momento, de uma oração a Deus. É sério, irmãos, e o caso é complicado. Em oração, nós fazemos perguntas a Deus. Salmo 22 diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas, ao mesmo tempo que a Bíblia nos ensina que oração também é fazer questionamentos, deixe-me propor o outro lado da moeda. O que nós vamos dizer quando Deus fizer as perguntas? Estamos tão preocupados com as nossas. O que dizer dos questionamentos e as perguntas do Senhor? Esta é o outro lado da moeda de extrema importância. Como reagir às perguntas de Deus? Quando aquele homem cego em Jericó foi levado à presença de Jesus, Jesus disse, o que você quer que eu faça? Pergunta óbvia para um Deus onisciente, não é? Não necessariamente. Ele não está falando e afirmando com esta pergunta que ele não conheça o drama daquele cego. O que ele está afirmando para mim e para você é que através dos questionamentos dele, ele vai traspassar a sua e a minha alma para trazer à superfície aquilo que realmente existe no secreto da nossa existência. Daí o porquê que eu e você tantas vezes fugimos da oração, usando o provérbio popular como o diabo foge da cruz. Não é à toa
que para uma reunião como sexta-feira nós tenhamos 170 pessoas, mas na próxima reunião da quarta-feira nós contaremos um número muito menor de pessoas. Essa é uma tragédia. Esta é, de fato, uma tragédia. Mas isto não é sem razão. E a razão é porque eu e você sofremos com a dependência de Deus. E por favor, não argumente para mim que é o horário. Nós já tentamos muitas coisas. Oração nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, sábado 5 da manhã, sábado à tarde, domingo. Você nomeie, nós já tentamos tudo. E necessitamos de um avivamento de Deus para que as orações possam ser bem atendidas, as reuniões. Nada mais, nada menos. Deixado pela nossa natureza, jamais oraremos. Não faz parte da nossa natureza a humilhação de dependermos de Deus. Somos por demais independentes. O profeta Jonas expressa aqui duas respostas quando Deus o questiona. E a primeira delas vem, obviamente, no verso 5. Deus faz a pergunta no verso 4, respondeu o Senhor, é razoável esta tua ira? Qual é a resposta de Jonas no verso 5? Nenhuma. Silêncio. Não há uma resposta como acontecerá no verso 9. E eu quero propor que o silêncio de Jonas em resposta à primeira pergunta é, em si mesma, uma resposta. É a indiferença do coração humano para com os questionamentos do Senhor. A reação do profeta Jonas leva a uma manifestação de aparente indiferença para com o interesse do Senhor. Deus tem interesse, ele faz a pergunta. Respondeu o Senhor, é razoável esta tua ira? Aqui está a pergunta e o interesse de Deus. Qual é a resposta do profeta? Verso 5, então Jonas saiu da cidade. Não há resposta. Deus, em outras palavras, foi deixado onde? No vazio. E eu quero propor, senhoras e senhores, que nós deixamos Deus no vazio da mesma maneira como Jonas o fez. Mas essa não é a única reação, existe outra. A reação do profeta Jonas o leva não somente a uma aparente indiferença, mas a uma manifestação de evidente injustiça para com o questionamento de Deus. Observe só o verso 9. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da bobureira? Respondeu ele, é justo. E a resposta de Jonas aqui, ela é tão incisiva quanto injusta. Deus faz a pergunta, é justa a tua ira? E Jonas diz, é, porque se não fosse, eu não estaria sentindo. Não, esse é um homem ousado. Por isso que eu dei como título, ousadia consistente em Cristo. E por favor, lembre-se disso. Existe uma linha muito tênue entre ousadia e estupidez. Ai daquele que contende com o seu Criador, diz o Senhor. Você pode conversar com Ele honestamente, mas tome cuidado com quem você está conversando. Oração é algo extremamente perigoso. Mas a palavra do Senhor diz que é necessário que oremos. É necessário que lembremos de com quem estamos falando, da reverência, do conteúdo, da honestidade, da falta de pretensão com a qual devemos levar as nossas questões para Deus. Então, em Jonas, nós encontramos duas reações. Inicialmente, a indiferença. Não há nenhuma resposta registrada à primeira pergunta do Senhor. Em segundo lugar, ele, quando responde de uma maneira injusta. É justa a sua ira? E ele diz, absolutamente sim. Não fosse, eu não estaria sentindo. Irmãos, onde encontrar respostas quando a alma se sente assim? E eu quero propor que a resposta está em Jesus Cristo. Em oração, o Senhor manifesta interesse no bem-estar de indivíduos e de grupos inteiros, como foi no caso de Jonas e de Nínive ao mesmo tempo.
É através desse engajamento pessoal com Deus que nossas vidas são auxiliadas da mesma forma como o profeta foi auxiliado em suas lutas interiores. Da mesma forma como Nínive foi ajudado, assim Campo Grande pode ser ajudado pela oração dos santos e Deus respondendo através dela. Em oração à soberania do Senhor, que tudo de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade faz, é em oração que esta soberana vontade interage com a liberdade e a responsabilidade do arbítrio humano. Jonas vai, em oração, conseguir minimizar o dilema das exigências de Deus sobre sua vida. Em outras palavras, é em oração que a soberana vontade de Deus entra em conciliação com a minha vontade, ou, o melhor dizendo, o inverso seria o correto. É em oração que a minha vontade entra em harmonia com a vontade de Deus. Só em oração. Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. O pecado, quando entrou na existência humana, afetou para sempre o relacionamento dos homens e mulheres com Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus e dele, e contra ele nos rebelamos. É necessário então que as nossas vidas sejam reconciliadas com Deus através de Jesus Cristo, que nos dá da sua justiça, e através dos méritos dele nós somos reconciliados para a salvação. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Aqui nós temos então o homem sendo trazido de volta para Deus através dos méritos de Cristo. Mas eu quero propor algo mais nesta noite com base na experiência de Jonas. Era Jonas um homem salvo, sim ou não? Era Jonas um homem salvo? Absolutamente sim. Mas este homem, reconciliado e justificado pela fé, está vivendo um dilema. O dilema de se submeter à vontade de Deus. E com isso eu quero terminar dizendo o seguinte: você pode estar em absoluta reconciliação com Deus esta noite, nos méritos de Jesus Cristo, ter certeza do perdão dos seus pecados, ter certeza de vida eterna, totalmente, e ainda assim estar em crise com Deus. Sabe por quê? Porque nós precisamos de reconciliação com Deus diariamente. Nós precisamos de vidas submetidas a Deus diariamente. Jonas era um homem salvo? Absolutamente sim. Era um homem de Deus, profeta de Deus. Foi usado como por Jesus Cristo como um exemplo daquilo que aconteceria com o próprio Filho de Deus. Absolutamente um homem salvo. Absolutamente um homem salvo. Tendo dito isto, esse homem está em crise. E há um quê de afastamento de Deus. E em oração, ele precisa voltar a sua alma à obediência ao Senhor. Com isso eu quero dizer o seguinte: embora reconciliados com Deus Pai
nos méritos de Deus Filho, através da obra regeneradora do Espírito Santo, nós continuamos essencialmente rebeldes. Não se esqueça que o seu pecado foi perdoado, você está justificado pela fé, mas saiba que existe dentro de você, até que os nossos corpos sejam glorificados, uma natureza, o quê? Pecaminosa. E esta natureza se rebela diariamente contra Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas? Existe uma luta, o Espírito luta contra o quê? Contra a carne, e a carne luta contra quem? O Espírito, para que não façais o que quereis. Existe uma luta, existe uma irreconciliação. A minha natureza é rebelde. Eu sei que eu estou justificado, eu sei que pela salvação, os méritos de Cristo, a salvação me foi concedida. Eu sei de tudo isso. Entretanto, minha alma se rebela e não deseja sempre obedecer o Deus da minha salvação. Desta forma, deve existir uma reconciliação constante, diária, entre nós e o nosso Deus. A vontade do discípulo deve ser a de diariamente ter a sua vontade submetida à vontade do Senhor. E isto é somente possível experimentando o auxílio do Espírito Santo do Senhor todos os dias. Para resumir, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. Você precisa de Cristo para a sua salvação. Você precisa de Cristo para a reconciliação eterna com Deus. Mas você precisa do Espírito Santo para a sua santificação e reconciliação diária com Deus. Em outras palavras, é possível que alguém essa noite esteja aqui que ainda não foi perdoado e salvo em Cristo. É possível que essa noite exista alguém aqui já salvo por Cristo, cujo espírito está ainda em rebeldia em relação a um ponto de obediência que não consegue aceitar. De uma forma ou de outra, nós precisamos de Deus em nosso auxílio. Você precisa de salvação essa noite, você precisa de Cristo. Você precisa de submeter a sua vontade à autoridade de Deus. Já estando em Cristo, você precisa do Espírito Santo que te conduz a isto. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais o que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para a glória de Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Um dia, Cristo morreu para a sua reconciliação eterna com o Pai. Um dia, o Espírito Santo veio para te ajudar todos os dias em sua reconciliação constante com o Senhor. Está você sentindo dificuldade em obedecer Deus nessa noite? Peça que o Santo Espírito te auxilie e te leve até o ponto da obediência. Que para isso o próprio Deus nos ajude.